Fala, seus mal diagramados. Chega o fim da eleição e começa aquela discussão. Onde foi que a esquerda errou? Deve ter errado em vários pontos, mas não podemos esquecer que quem errou muito mais foi a justiça e também a imprensa, que endossou todo tipo de crime cometido pelo Bolsonaro sem dar o nome certo a eles, amenizando o que não merecia perdão. Tanto as instituições como a mídia normalizaram crimes eleitorais, discursos de ódio, mentiras e todo tipo de perversidade praticadas pelo Jair, como se fosse apenas um traço da personalidade forte dele. Mas a real é que Bolsonaro viola diariamente as leis eleitorais sem qualquer sanção e com beneplácito da Justiça Eleitoral, que já avisou, não fará nada antes do pleito do dia 30 de outubro e na volta a gente compra. Inclusive é normal que Bolsonaro fique bravo com as raras sanções que recebe. E não é de hoje. Vale lembrar que o sujeito passou a vida inteira atuando como deputado federal e falando e inclusive cometendo as maiores barbaridades de maneira impune e só foi candidato em 2018 por conta dessa mesma impunidade. Para ter uma ideia de como o crime pode compensar na política nacional, o caso das rachadinhas envolvendo a família só se tornou público após os 2 turnos de 2018, quando Bolsonaro já estava até eleito. Seu principal concorrente, Lula, por outro lado, foi preso por um juiz que viria a se tornar ministro do Bolsonaro e que hoje é o assessor do candidato nos debates contra Lula, disfarçando muito mal que a Lava Jato era e é ainda sobre prender e vencer o petista. E assim, Bolsonaro foi eleito, formou um novo e poderoso grupo político brasileiro e agora disputa a reeleição, se baseando em mais uma penca de ilegalidades. E como está convicto da impunidade, Jair botou o pé no acelerador com medidas como empréstimo consignado com juros típicos de agiotagem de bairro para os beneficiários do Auxílio Brasil. Isso sem falar das antecipações de pagamentos do próprio Auxílio Brasil, dos auxílios caminhoneiros e taxista e do Vale Gás. E se não bastassem os empréstimos com juros pornográficos, ainda temos a medida que permite a compra de imóveis com o FGTS Futuro. Sabe o que é isso daí? Eu vou explicar. Financiamento de imóvel com um dinheiro que a pessoa ainda não tem, mas que já está na mão do Estado. Pior, se a pessoa for demitida no meio do caminho e sabemos que a chance é enorme, não poderá sacar nada. Afinal de contas, o valor já estará empenhado numa dívida. Independente do presidente que viermos a ter em 2023, esses cenários nos trará uma horda de famílias extremamente endividadas, o que também vai causar um impacto no consumo e gerar ainda mais crises pelo país. Uma verdadeira bola de neve e merda. Como a justiça lida com isso, já sabemos, deixando para ver depois, porque não é motivo de se incomodar com os impactos eleitorais dessas medidas no momento, o que eles devem considerar irrelevante. Agora, como a imprensa noticia esses desmandos? Bom, chamando essa série de medidas de pacote de bondades, quando na verdade o nome correto é crime eleitoral. Só nos últimos 3 meses, a Constituição Federal, Lei Complementar de número 64 de 1990, o Código Eleitoral, principalmente o artigo 346 da Lei 4737 e a Lei de Responsabilidade Fiscal foram atropeladas de forma totalmente inédita na República Moderna. E se na TV Bolsonaro promete aumentar o salário mínimo acima da inflação, longe das câmeras, a coisa é muito mais perversa. Paulo Guedes confirmou que existe sim um plano de desvincular o salário mínimo da inflação do ano anterior e fazer o cálculo em cima da inflação projetada pelo próprio governo para o ano vigente, o que é o contrário do que a campanha do chefe dele diz. E isso tem um perigo inerente para o trabalhador. Se aquela previsão do governo for tão ruim quanto horóscopo de jornal, o seu salário irá na direção oposta. E se não bastasse isso, ainda teremos uma bomba relógio
pronta para explodir ao final das eleições. Sim, eu falo dos combustíveis. Sabe por quê? A gasolina hoje está sendo vendida em média a R$ 4,86 por litro. Quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, ainda no ano de 2019, o preço médio era de R$ 4,27. Já o valor durante 2015, último ano da gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff, era de R$ 3,27. Depois de diversas manobras do governo para segurar o preço dos combustíveis, preocupado com uma derrota em primeiro turno para o ex-presidente Lula, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis voltou a registrar uma subida no preço médio dos combustíveis em todo o país, tá? E o Nordeste é uma das regiões que registra a maior alta, o que preocupa o presidente Jair Bolsonaro, que buscava reduzir danos em sua intenção de votos quando comparada com a do ex-presidente Lula por ali. Tanto diesel quanto etanol e gasolina estão defasados se comparados com os preços do mercado internacional, mas o governo sabota a desastrosa política de preços da Petrobras vinculada ao dólar para evitar qualquer aumento até o final do segundo turno das eleições. Discutir o fim dessa política nefasta de preços que só agrada acionistas, jamais. Sabe por quê? Porque quando a eleição passar, tudo se reajustará para que esses acionistas continuem a ganhar, o que também significa que o preço da gasolina na bomba inevitavelmente vai disparar nos próximos meses e eles vão culpar a guerra da Ucrânia. Quer apostar? E isso não impacta apenas os rolezinhos de Veloster rebaixado que a gente dá para ficar azarando vizinhas casadas. Alimentos, roupas, transporte e todo o resto da economia brasileira vão subir juntinhos com o aumento dos combustíveis. E isso mostra que o Brasil já terá perdido se Bolsonaro não for punido por absolutamente nada do que fez nessas eleições. E olha que eu nem estou elencando aqui os descalabros do mandato como presidente, que também foram ignorados e são numerosos, hein? A sequência de crimes eleitorais que Bolsonaro está promovendo durante o período eleitoral e que vai sim quebrar o Brasil e milhões de famílias não recebeu qualquer manchete, pois já virou algo comum, banal, parte da forma como ele governa e também parte da forma como a imprensa noticia. Aliás, quando cobramos, medidas mais enérgicas nesse sentido, chegamos ao ponto em que somos criticados em falar sobre punição para quem comete crime eleitoral, pois isso poderia favorecer a narrativa de que ele é alvo de perseguição judicial, papo que é bem forte nos grupos de Zap Zap. Vocês têm ideia do quão isso é absurdo e da profundidade do buraco em que estamos? A pessoa comete crimes diariamente, publica isso no diário oficial, diante dos olhos de todos e nada acontece feijoada. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso só apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que o Bolsonaro não ia comprar votos até o fim dessa história, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.